Temos a palavra do Senhor para ministrar. E eu quero trazer uma palavra com o seguinte tema nesta noite: o poder da fé. A fé, uma palavra tão pequena, mas com um poder muito grande na vida daquele que tem, aquele que acredita no seu poder. Queridos, o texto que nós lemos, ele nos conta um pouco sobre a vida de Moisés e declara que tudo o que Moisés conseguiu foi pela fé. Ou seja, Moisés tinha uma fé poderosa, Moisés tinha uma fé infalível, Moisés tinha uma fé que o sustentava na sua vida. Ou seja, a fé que Moisés tinha era uma fé poderosa. O segredo do poder estava nas atitudes de Moisés, pautadas pela sua fé. Tudo que Moisés fazia estava pautada na fé. A fé era aquilo que movia a vida de Moisés para vencer e para ganhar as suas batalhas. Crer é muito mais do que sentir ou pensar. Crer é agir pela fé. Muitas pessoas pensam, mas não agem. Muitas pessoas, elas sentem, mas não agem pela fé. Tem sentimentos, mas a fé, ela fica retida. Talvez você tenha até fé. Quem sabe, se eu perguntar, você vai levantar a mão e vai dizer: pastor, eu tenho fé. Mas quem sabe você tem fé, mas não tem sentido os efeitos poderosos que a fé pode causar na vida do homem e de uma mulher. Como pastor, como eu posso exercer o poder da fé? Eu quero nesta oportunidade pelo menos duas coisas que aconteceram na vida de Moisés, dois exemplos com Moisés. Eu quero trazer para a sua vida e para a minha vida nesta noite, para que nós possamos agir pela fé, para que nós possamos tornar a nossa fé, colocarmos ela em ação. Nós estamos num culto de vitória e só vamos receber vitória se a nossa fé estiver ativa. Se você veio desanimado, está desanimado, você não vai receber nada. Mas um culto como esse não tem como deixar a fé inativa, mas tem como ativar a nossa fé. A nossa fé que vai nos fazer acreditar no nosso milagre. A nossa fé ativa é que vai nos fazer prosperar, porque ela é que nos faz acreditar no impossível da parte do Senhor Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos com Moisés, como exemplo, como exercitar a nossa fé, é que a fé não tem medo de arriscar. Quem tem fé, ele arrisca mesmo. Sabe por quê? Porque ele acredita que o seu milagre vai chegar. Quem acredita no milagre de Deus na sua vida? Então, não tenha medo de arriscar. Quer ver uma coisa? Moisés tinha duas opções na sua vida. A primeira opção de Moisés era continuar vivendo comodamente no palácio, ou segunda opção, obedecer à voz de Deus. Ou seja, enquanto Moisés não tomou uma decisão, a decisão de abrir mão de tudo que ele tinha para viver na dependência de Deus, deu tudo errado na vida de Moisés. Se você olhar a história, enquanto Moisés ficou no palácio, enquanto Moisés não ouviu a voz de Deus, nada andou para a vida dele. Ou seja, enquanto ele não exercitou a sua fé, as coisas não fluíram. Mas quando Moisés resolveu seguir a vontade de Deus na sua vida, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a se tornar maravilhosas na vida de Moisés. Quando ele começou a depender de Deus, e a fé é isso também, a fé nos faz depender do Senhor, a fé nos faz vir a um culto como esse e dizer ao Senhor o nosso problema, e dizer ao Senhor a nossa dificuldade. Por quê? Porque você acredita no Deus verdadeiro. Quantos acreditam no Deus verdadeiro? Que coisa linda! Por que você acredita? Porque você tem fé. Por que você veio esta noite? Porque você tem fé. Você deixou o conforto da sua casa e você disse: eu vou à casa de Deus, porque a minha fé vai me levar à minha vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós desejamos algo, nós queremos algumas coisas, mas ficamos esperando acontecer. Tem pessoas que são assim, esperam sentadas, eles não se movem. O pastor muito bem disse nesta noite: eu vou me mover até Deus, ou seja, eu vou levar a minha fé, eu vou exercitar a minha fé para receber o meu milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1 diz que a fé é a certeza
certeza das coisas que se esperam e as convicções dos fatos que ainda não se veem. Ou seja, Moisés, ele não ainda estava vivenciando aquilo que Deus tinha para a vida dele, mas ele acreditou naquilo que Deus falou para a sua vida. Ou seja, a sua fé fez ele ativar a sua ação e dizer: Deus está falando comigo, Ele vai me dar a minha vitória, vai dar vitória para o meu povo vai ser liberto, então eu estou aqui à disposição. Na sua vida não é diferente, você quer vitória, então levante-se e tome uma ação de você vencer, de você ficar parado, se você ficar dizendo não vai, se você não quiser sair de casa dizendo eu vou morrer por aqui mesmo, está tudo acabado, você vai, quem sabe, e tem certeza disso, você vai ficar na situação sempre, mas quando você disser eu vou me levantar da posição em que eu estou, eu vou tomar uma posição, eu vou agir na minha vida, a fé vai tomar conta da minha vida, eu não estou enxergando agora pelos olhos naturais, mas pelos espirituais, eu enxergo lá na frente a minha vitória. O que é isso, pastor? É a fé agindo na sua vida. Quem tem fé arrisca mesmo, quem tem fé sai da posição em que está. Se Moisés ficasse na posição que ele estava, Deus podia falar 1000 vezes com ele e ele nada aconteceria, mas ele decidiu pela fé ouvir a voz de Deus e dizer: eu me coloco à disposição, mesmo não sabendo falar, mesmo sendo envergonhado, mesmo sendo da maneira que Moisés era, mas Deus disse: eu vou ser na sua vida, e eu vim profetizar para você, para a tua casa, Deus é com você, mas haja pela fé, a fé vai te fazer prosperar, a fé vai te fazer crescer, a fé não vê dificuldades, mas a fé vê sim possibilidades. Se Moisés começasse a olhar para as dificuldades, se Moisés começasse a olhar pelos empecilhos que apareceriam na vida do povo, na sua vida, ele não levantaria, mas ele disse: eu posso até ver a impossibilidade, mas lá na frente está a nossa vitória. Quem sabe você diz: pastor, está difícil, quem sabe você diz: pastor, eu não consigo, para com esse negócio, eu não consigo, para com esse negócio de dizer está difícil. A minha fé, a tua fé vai dizer que lá na frente o milagre vai chegar. Quem acredita pode levantar e pode dizer amém. A fé não tem medo de arriscar. Segundo, a fé visualiza o invisível. Moisés nunca tinha visto uma sarça se queimar como aquela que se consumia, que não se consumia. Ele foi até ali, ouviu a voz de Deus e tendo um encontro com o Senhor, e a partir daquele momento ali, a sua vida acostumou a ver coisas imprevisíveis, a imaginar o invisível. Olha que interessante, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, ou seja, Moisés não tinha visto a terra prometida, mas ele acreditava na sua existência, como já se ele estivesse naquele lugar. Antes de acontecer as 10 pragas, ele creu que aconteceria, ou seja, a sua fé era poderosa para acreditar naquilo que ainda não tinha visto, pois bem-aventurados que não viram e creram. João capítulo 20, versículo de número 29. Quem sabe você não viu teu marido aqui dentro, mas pelos olhos da fé ele já está aqui dentro. Quem sabe você não viu teu filho aqui dentro, mas pelos olhos da fé você já vê teu filho aqui dentro. Aleluia! A fé vai te fazer ver o impossível de Deus acontecer na sua vida. Quem sabe alguém já profetizou derrota para a tua casa, quem sabe alguém já profetizou derrota financeira para a tua vida, para a tua família, mas pelos olhos da fé começa a enxergar lá na frente a sua vitória, aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Contemple o impossível através da fé. Vale a pena se arriscar pela fé, porque acreditamos, e também vale a pena contemplar o impossível através da fé. E terceiro, para encerrar, que eu quero entregar dentro do tempo ao meu amigo pastor Giovanni: a fé rompe barreiras. Pela fé Moisés atravessou o mar vermelho, e eu acho interessante que o pastor ainda falou sobre isso aqui hoje, aqui ministrando louvor na hora da oração. Moisés também teve fé para celebrar a Páscoa, passando o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, como sinal de perdão dos seus pecados e livramento da morte. Ou seja, as barreiras físicas, espirituais, foram vencidas pela fé. Moisés se acostumou a vencer os obstáculos na sua caminhada, e não foram muitos. Olha que interessante: o calor, o frio, a fome, diversas outras dificuldades foram enfrentadas pela fé. Todas as dificuldades
vida, porque pode ter uma porta fechada, ele acredita num Deus poderoso, ele tem a chave que vai abrir aquela porta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fechou uma porta de emprego aqui, Deus abre outra ali. Fechou uma situação aqui, Deus abre outra aqui. Sabe por quê? Porque a nossa fé, além de nós acreditarmos, além de enxergarmos o invisível, as barreiras elas não subsistirão na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós vamos atravessá-las pelos olhos da fé. Amém? Pode estar tudo escuro na tua frente, mas você enxerga do outro lado, porque a fé te faz enxergar. Quem sabe você chegou aqui nesta noite dizendo: eu vou àquela casa de oração, eu vou àquela igreja porque tem um pastor que ministra uma bênção, tem os obreiros que oram. Quem sabe você veio aqui pela primeira vez, ouviu alguém falar deste culto. Sabe o que é isto? Quando você ouviu isto, é que a fé começou a agir na sua vida, e você diz: eu vou lá porque eu estou vendo o meu milagre, eu vou lá porque Deus vai falar comigo, eu vou lá porque vou orar e a minha vida vai mudar. Sabe o que é isso? É a fé agindo na sua vida. E eu nesta noite, pelos olhos da fé, eu estou vendo a minha, a sua vitória, porque eu estou pregando não para você, mas eu também estou